Prometo cumprir a lei orgânica do município de Caxias do Sul, defender a autonomia municipal e exercer com honra, lealdade e dedicação o mandato que me foi conferido pelo povo. Senhora Presidente, nobres colegas da mesa, colegas vereadores, todos que nos assistem, estas foram minhas primeiras palavras ao assumir como vereador de Caxias do Sul. O que me honrou muito durante todo esse período, me honra assumir uma importante tarefa como essa, como membro do Poder Legislativo Municipal. Hoje é um momento que está sendo difícil segurar a emoção, vendo colegas vereadores também se despedirem e colegas que estão há bastante tempo, a exemplo do Renato Oliveira, por 24 anos como vereador, Felipe também, muitos anos na Câmara, e isso nos enche de emoção, né, porque é um momento especial que a gente revê todas as atividades, a nossa vida, né? Nós estamos no momento, inclusive é o momento do Advento, e o momento do Advento anualmente a gente sempre fica mais reflexivo, e um momento como esse é um momento também da gente, né, ver a nossa vida, rever tudo que foi feito até então. E é um momento de agradecimento. E aqui eu gostaria de agradecer inicialmente, sempre agradecer a Deus pela vida. Quero agradecer a minha família, a minha esposa Adriane, as minhas filhas Gabriela e Jordana, aos meus pais, aos meus irmãos, às minhas sobrinhas, sobrinho. Agradecer a toda a minha família. Mas também agradecer aqui e cumprimentar, né, a nossa presidente Marisol, a todos os colegas vereadores. Um agradecimento especial à comunidade caxiense que nos apoia, ao nosso trabalho desenvolvido durante esse período, esse mandato, aos nossos eleitores. Reconhecer aqui o trabalho das equipes, de todos os servidores desta casa, servidores também da prefeitura, secretários, enfim, todos que operam no executivo e no legislativo. Agradecer de modo especial também aos colegas de partido, aos nossos colegas vereadores aqui que estão aqui, aqueles que assumiram também como suplentes, de um modo especial também ao prefeito Odiló, que também oportunizou, né, a nossa chegada também aqui ao Legislativo. Agradecer sobremaneira a minha equipe, a Danúbia, que agora está na Secretaria do Turismo, ao Emerson, a Letícia e ao Ronaldo, né, o Ronaldinho, muito obrigado pelo trabalho, pelo empenho, dedicação em todo esse período. É um momento especial, né, e eu sempre atuei como advogado, atuo ainda como advogado, e para ter esta atuação eu preciso, para representar os interesses do meu cliente, eu preciso de uma procuração. Essa procuração me outorga poderes, então, para trabalhar e representar este cliente, que pode ser uma pessoa física, pode ser uma empresa, pode ser uma associação, pode ser uma família. Como vereador, nós também recebemos essa procuração, que é um voto, que é o voto de confiança. E esse voto de confiança nos faz sermos procuradores da população de Caxias do Sul. E aqui representar, né, ser a sua voz, né, representando. Por isso que toda vez que a gente sobe essa tribuna, eu fiz esse juramento, repeti o juramento, porque toda vez que esse juramento ele é como se fosse um norte, né, de conduta para todos os vereadores, né? E toda vez que a gente sobe nessa tribuna, a gente não está aqui subindo simplesmente falando por si, mas representando a nossa sociedade que está e que nos colocou aqui para representar os seus interesses também. Então, esta conduta é uma conduta que a gente não pode jamais olvidar, né? Já pode jamais esquecer. Ter esta seriedade, ter o comprometimento, né? Saber que isso está falando para a população. E também com muita lealdade, como diz o nosso juramento. Eu me recordo que na época ainda, quando conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, e na OAB eu tive diversas experiências como delegado da Caixa de Assistência, como
como conselheiro, nós, ao entregarmos a carteira de advogado, a habilitação para exercer a função de advogado aos novos advogados, nós alertávamos sobre a questão da lealdade, sobre a questão de ser leal, inclusive com seu adversário. Nós, às vezes, no meio acadêmico e na vida, somos treinados, né, para o embate, para né, o combate, ou vai lá e arrasa o teu adversário, né? E isso no meio jurídico é muito comum, principalmente no meio acadêmico e logo no início da profissão. E eu alertava as turmas dizendo justamente isso. Olha, nós temos que combater com lealdade. E isso se aplica muito aqui no meio político também, porque nós podemos ter divergências partidárias, divergências ideológicas, mas o combate ele deve ser em alto nível, né? Deve ser por ideias e não ataques pessoais ou ataque às pessoas, trabalhando em prol sempre da nossa sociedade. Então, gostaria de, neste último grande expediente, né, traçar algumas palavras aqui sobre a minha trajetória, que foi curta, né, até então, foi de 1 ano e 10 meses. Né? Ingressei na Câmara de Vereadores em fevereiro de 2023, no ano passado, como suplente do vereador Ricardo Daneluz. Então, assumindo esta vaga por 1 ano e 10 meses, que se encerra agora em dezembro. E, inicialmente, já assumi como a tarefa, né, de ser líder do governo Odiló em 2023, enfrentando, evidentemente, desafios de articulação e alinhamento entre os poderes legislativo e executivo, e também fazendo esse trabalho nessa interlocução com a Câmara, com os colegas vereadores. Realizei a mudança de partido em 2024, saindo, né, do PDT e migrando ao PRD, com foco em ampliar o diálogo e fortalecer as ações voltadas à necessidade da população. Gostaria aqui nesse breve relato, traçar as principais realizações do mandato, os projetos de leis aprovados e também protocolados, né? Então, neste 1 ano e pouco de Câmara, protocolamos 24 projetos de lei, com destaque para instituições, datas comemorativas importantes, utilidade pública, focando, né, também na proteção ambiental e animal, educação, cultura e segurança pública. Gostaria de destacar alguns projetos. A Semana do Movimento Comunitário, não podia, como líder comunitário, como presidente de bairro, mas também como advogado da União de Bairros, levar, né, e trazer este projeto da Semana do Movimento Comunitário a fim de enaltecer esse movimento tão importante na nossa cidade. A questão dos advogados também, as datas importantes da advocacia, o Dia Municipal do Corretor de Imóveis, Dia do Rotary Club, a associação importante também de benemerência a projetos sociais. Utilidade pública também destinada ao Rotary e ao Instituto de Amparo às Pessoas com Câncer. Ainda na área da saúde, a questão do doador de sangue, importante lembrarmos da questão da saúde, da doação de sangue como ato de caridade e de humanidade, bem como doação de plaquetas. Já usei essa tribuna diversas vezes para falar sobre esse importante elemento sanguíneo que salva vidas, né? Ajudando justamente na cicatrização, e ela essa questão da plaqueta, principalmente para quem tem câncer, tem leucemia, é importante ter essas doações, porque realmente salva vidas, né? Como falei anteriormente, tive uma irmã que faleceu de leucemia, e a gente sempre procurou ajudar instituições, né, que trabalham com a questão do câncer. E essa doação de plaquetas, às vezes, ela é permeada por preconceitos, né? Onde pessoas acabam não querendo fazer a doação porque acham que dói, que pode ter problemas de saúde, e é um procedimento simples que pode salvar vidas. Leis voltadas ao bem-estar social, também um projeto contra a depressão infantil nas UBSs,
que está tramitando. Programa Municipal de Saúde Vocal para os professores. Aqui nós temos professores na casa. Importante essa questão da saúde vocal. E, inclusive, fazendo parte, né, da comissão do autista. Uma declaração de líder no momento oportuno. Declaração de líder segue na tribuna. Vereador Lucas Dil, bancada PRD. O projeto também de destinação de vagas para pessoas com transtorno do espectro autista. Um projeto do controle de desperdício de água potável em Caxias do Sul, um projeto que vai afetar diretamente o SAMAI. Na causa animal, a responsabilização financeira de agressores por maus tratos de animais. Proibição de concorrer a cargos públicos, aqueles que forem condenados por maus tratos também. No que tange à educação e cultura, o reconhecimento do grafitismo e muralismo como arte urbana. Na questão da segurança pública, a proibição de emissão de ruídos excessivos em escapamentos de motos que afeta, inclusive, autistas, crianças, idosos e acaba prejudicando bastante a saúde dos cidadãos. O nosso gabinete, neste um ano, contou com mais de 300 indicações focadas também em melhorias para a infraestrutura, saúde, educação, segurança e cultura. Participei de diversas frentes parlamentares, né, então a Frente Parlamentar em Defesa dos Motoristas de Aplicativo, a qual atuo como presidente, apoio aos artesãos de Caxias do Sul, também na presidência, defesa das micro e pequenas empresas de Caxias do Sul, implantação da Universidade Federal da região Nordeste do Estado, atuando como vice-presidente. Aqui a nossa atuação também, ela possibilita a questão de diversas homenagens e reconhecimentos. Ontem também teve uma homenagem aqui ao querido amigo Eduardo Menezes, proposto pelo vereador Bressan, mas tantas outras homenagens e destaques. Isso é importante porque tu enaltece, né, tanto a questão quando a homenagem a instituições, quanto ao cidadão emérito ou cidadão caxiense. Isso tu valoriza, né, capitaliza todas as forças, as lideranças da cidade. É importante esses reconhecimentos. Então, como reconhecimento, propus o Prêmio Caxias à Escola Musical Vila Lobos, também a Microempa, importante instituição que defende os micro e pequenos empresários de Caxias do Sul, que representa mais de 90% então da força empresarial de Caxias do Sul. Títulos de cidadão emérito e cidadão, então, ao senhor Wilson Saquete. E aqui a gente procura, né, tanto homenagear, né, pessoas e profissões, né? Geralmente se fala em líderes da comunidade, trabalhadores, enfim, pessoas, né, de importância para a sociedade. Eu procurei homenagear o seu Wilson por ser um trabalhador, um sapateiro, e assim privilegiar todos os trabalhadores de Caxias do Sul. Uma linda homenagem que foi feita aqui, ele que há 65 anos trabalha no ofício, e aos 86 anos continua trabalhando. Então, a gente também tem que ter o olhar sensível a todos esses trabalhadores que estão aí fazendo a cidade acontecer. Propus também a cidadã emérita, a senhora Odinha Peregrina, né, e aí homenageando também as mulheres, né, a força das mulheres e principalmente esta colunista social que tanto enaltece a nossa cidade. Celebramos também os 80 anos do Senai, importante instituição aqui que prepara jovens e que se confunde até com a própria história da cidade, né? O Senai, uma instituição tão importante de Caxias do Sul. E também a celebração dos 200 anos da imigração alemã, e aqui falava antes com o vereador Felipe Gremmelmaier, que propôs o dia da etnia alemã, junto com o Marcos Daneluz, né, o saudoso Marcos, mas lá em 2006, né, Felipe? E nós, naquela época, falamos desta tribuna também, da importância destas etnias que compõem este mosaico étnico que é a nossa cidade, a cidade que realmente é eminentemente de imigração italiana, mas ela tem força aqui dos portugueses, né, dos afrodescendentes, dos alemães, dos poloneses, enfim,
de diversas etnias que compõem, né, a nossa cidade. E este ano, especificamente este ano, em 2024, nós comemoramos 200 anos da imigração alemã, né, que era uma festividade que estava programada, né, há bastante tempo, só que justamente na época de se comemorar, que é em julho agora de 2024, nós tivemos todas essas grandes enchentes e fortes chuvas que acabou por, vamos dizer assim, a gente não podendo realizar todas as homenagens que eram possíveis fazer naquele momento. Mas a lembrança dos 200 anos da imigração alemã é muito importante para todos nós. Como viagens oficiais, também fomos 2 vezes a Brasília, também na busca de recursos para Caxias do Sul, e a São Paulo também, na época, né, que se inaugurava as primeiras PPPs aqui em Caxias do Sul, o que me orgulha bastante fazer parte, né, deste momento, trazendo a questão da iluminação pública, dos toponímicos, enfim, dos relógios, enfim, da educação infantil, destas parcerias público-privadas que farão a diferença na gestão de Caxias do Sul. Trouxe como valor uma emenda de R$200 mil destinadas à saúde, valor esse destinado pelo deputado Pompeu de Matos. Centenas de visitas, presidente, no nosso gabinete, né? Foram mais de 300 visitas aqui no gabinete, pessoas que vêm nos procurar, né, a comunidade solicitar, né? Então, sempre a gente, às vezes, a ideia de que o vereador ele só está na sessão, né, ordinária da Câmara todas as manhãs, de terça a quinta-feira, mas nós à tarde, à noite, enfim, estamos sempre atendendo, né, vereador Camilles, a nossa comunidade. E às vezes não só aqui, né? Como ouvidor da comunidade também, nós estamos nos bairros ouvindo, mas é importante a gente receber a população que vem nos procurar aqui na Câmara de Vereadores para levar à frente as suas demandas. Então, como já falado, também a condução de debates e alinhamento entre o Executivo e o Legislativo, fortalecendo também a governabilidade de Caxias do Sul no ano de 2023 como líder do governo. E, ultimamente, né, assumindo a função como relator da CPI da concessão do serviço funerário em Caxias do Sul, esta CPI que vai se encerrar este mês, né, com a previsão da entrega do relatório agora para o dia 27, então, desta importante CPI aqui de Caxias do Sul. Também temos, né, agora projetando o futuro, né, a continuidade, né, do trabalho em prol de melhorias para Caxias, também com ênfase, né, na saúde, educação, infraestrutura e inclusão social. Né? É importante que na política a gente que tem esse veio político, que gosta da política, que gosta de trabalhar, vereador Velocino, mesmo saindo às vezes da função de vereador, nós continuamos trabalhando pela cidade, né? Tem um autor que eu gosto, que é o Simon Sinek, que ele fala sobre justamente sobre a política e sobre a vida, que diz que a gente não pode escolher o jogo, não pode escolher o jogo, não podemos escolher as regras, só podemos escolher como vamos jogar, né? E nós continuaremos trabalhando por Caxias do Sul, né? Isso vai ser sempre assim. Quero agradecer, então, reafirmar aqui meu compromisso com os interesses da população de Caxias do Sul, agradecer à comunidade. De imediato, então, para mim concluir. Vereador Lucas, dizer que foi uma alegria compartilhar contigo, né, este momento que a gente viveu enquanto parlamentares, falar o quanto tu faz um trabalho sério, dedicado. Que bacana te ouvir fazer essa retrospectiva também, apresentando tudo o que foi feito até aqui. É muita coisa para quem teve, né, um período curto na Câmara de Vereadores, mas parabéns pela tua liderança comunitária. Tu que teve um papel importantíssimo, né, em um momento muito delicado que a cidade viveu, em que os centros comunitários estavam sendo demolidos, literalmente, né? Então, a tua trajetória política, tenho certeza que vai permanecer, e o teu legado também permanecerá conosco. Obrigada por ser esse colega leal, gente boa pra caramba, né, que está sempre disponível e querendo ajudar as pessoas. Parabéns mais uma vez e seguimos.
Obrigado. Seu parte rapidamente, vereador Cadore. Brevemente, vereador Lucas Dil, o senhor chegou há pouco tempo, realmente, o ano passado, mas chegou combatendo, e foi um fiel combatente. O senhor chegou como líder do governo, é um desafio enorme. Eu tive essa experiência no primeiro ano do governo Adiló, e o senhor chegou firme e forte e demonstrou lealdade. Então, parabéns por isso, e que parabéns pelo seu trabalho, e que o senhor continue na vida política, que é o que nós torcemos. Era isso, meu muito obrigado. Muito obrigado. Reforço, né? Sempre o lema: trabalho, diálogo e resultados. Não vou dizer adeus, presidente, mas sim até breve. Obrigado.